O antigo mundo grego foi o local de nascimento da civilização ocidental e também de lendas extraordinárias, como a da cidade perdida de Atlântida, um mundo utópico que desapareceu no mar. Será que ela poderia estar sob esta ilha? E o terrível Minotauro, um monstro metade homem, metade touro, que atraía suas vítimas a um labirinto subterrâneo e as devorava. Será que este palácio poderia revelar os segredos por trás da lenda? Como o santuário religioso de Zeus deu origem aos Jogos Olímpicos que ainda celebramos atualmente? Em Delfos, havia o oráculo místico que permitia aos antigos gregos prever o futuro. Qual era o segredo por trás de suas previsões? A imaginação grega criou o primeiro teatro e a engenhosidade grega a primeira arena acústica. Como eles conseguiram projetar um palco de som insuperável até hoje? O Colosso de Rhodes foi a estátua de bronze mais alta já construída. Como eles conseguiram colocá-la de pé, ela que chegava a incríveis 30 metros de altura? E bem acima da cidade de Atenas fica a obra-prima suprema, o magnífico Partenon. Como os antigos gregos foram capazes de realizar tantas inovações no alvorecer da história europeia? As 7 maravilhas da Grécia Antiga. A terra que hoje conhecemos como Grécia e fica a leste do Mediterrâneo já foi um mundo bem diferente. Na antiguidade, a Grécia era formada por uma coleção de cidades-estados em conflito que se tornaram um império. À medida que ele se fortaleceu, a maior parte do Mediterrâneo Oriental ficou sob controle grego. Algumas dessas terras possuíam sua própria e rica cultura e história. Outras viviam numa lenda onde o fato e a fantasia se tornavam um só. Nenhum lugar foi afetado por uma história mais aterrorizante que a ilha de Creta. No centro dela está o famigerado Palácio de Knossos. Aqui se situava a base do poder da civilização minoica, um povo marítimo adiantado que controlava a riqueza e o comércio do Mediterrâneo. Mais formidáveis ainda eram as histórias do soberano da ilha, o infame rei Minos. Segundo a mitologia grega, ele construiu um labirinto para prender um monstro. Metade homem, metade touro, o Minotauro foi o resultado chocante da união entre um touro sagrado e a esposa infiel do rei. Segundo a lenda, o Minotauro tinha sede de sangue humano. Como soberano dos mares, o rei Minos forçou os gregos a enviarem 7 rapazes e moças para serem sacrificados. E de acordo com a lenda, eles foram levados ao labirinto para serem devorados vivos. Hoje, na ilha, ainda podem ser vistas as ruínas do Palácio de Knossos. Será que esta edificação um dia abrigou a criatura mais terrível do passado mítico dos antigos gregos? Ou será que a estrutura do palácio inspirou a história do Minotauro? Construído cerca de 2000 anos antes do florescimento do mundo grego, o palácio continha centenas de aposentos luxuosos. Mas será que o horror espreitava por trás de todo aquele esplendor? Em 1900, um arqueólogo inglês resolveu descobrir. Sir Arthur Evans começou a escavar o que ele acreditava ser o lendário palácio. Ele logo descobriu um assento de pedra. Seria isso um trono? Ou talvez uma prova de que o rei realmente existiu? Sir Evans mandou um telegrama ao rei da Grécia, convidando-o a se sentar no que ele acreditava ser o trono mais antigo da Europa. Conforme escavavam, um palácio magnífico começou a emergir. Cobrindo uma área de 16 mil metros quadrados, ele revelou feitos técnicos surpreendentes sobre o povo da Idade do Bronze, que Sir Evans chamou de minoico. A partir das fundações,
ele foi capaz de reconstruir uma parte do palácio e obter vestígios de uma cultura perdida. Pode-se dizer que os minoicos eram notáveis quanto à tecnologia da construção. Eles inventaram certas técnicas e métodos que eram inovadores naquela época. Uma inovação era a série de terraços escavados na encosta para criar a ala leste do palácio, que tinha a altura de 4 andares. Outra foi a grande escadaria que levava ao interior do palácio. Ela era sustentada por pilares de cedro. É uma obra-prima sob muitos aspectos, porque não é fácil construir uma escadaria para 2 andares com uma estrutura de madeira. O diâmetro de cada coluna define seu peso máximo. Há 3.500 anos, os minoicos calcularam como deixar a estrutura o mais forte possível, colocando essas colunas diretamente uma sob a outra. E eles superaram todas as outras civilizações contemporâneas no domínio da luz, usando iluminação dirigida e janelas numa escala jamais vista antes. Para controlar a luz e o espaço interno, os antigos arquitetos criaram um sistema inovador de portas. O palácio ostentava um elaborado sistema de drenagem sob o piso. Além de lidar com o problema das chuvas em Creta, também levava os dejetos de um dos banheiros mais antigos do mundo. Este é o famoso banheiro do Palácio Minoico. Do lado de fora das portas, há uma grande laje e um buraco. Alguém, digamos, um servo, ficava do lado de fora, jogando água, enquanto o banheiro era usado. Levando ao palácio, havia as primeiras estradas pavimentadas da Europa, construídas mais de 1000 anos antes dos romanos. Havia até calçadas para os pedestres. Estava claro que Knossos ficava no centro de uma civilização muito sofisticada. Então, por que Sir Arthur Evans a ligou ao mito do Minotauro em seu labirinto? Ele achou uma série de pistas, inclusive estranhas gravações na forma de um machado com 2 cabeças. Qual o significado secreto delas? Não sabíamos para que servia aquilo, porque alguns eram para ser vistos, outros não deviam ser vistos. Alguns estavam cobertos com gesso, outros estavam do lado de baixo das pedras. Mas o que parece claro é que possuíam uma espécie de componente mágico. Uma palavra antiga para este machado é lábiris. Sir Evans acreditava que este palácio podia ser a origem do termo labirinto. Outra pista que ligava o palácio ao mito é o seu traçado. 1.500 aposentos interligados, muitos deles abaixo do solo. Uma construção intrincada que deixaria qualquer pessoa em pânico. Mas, em vez de ser o local do labirinto mítico de Minos para encarcerar o Minotauro, será que o palácio em si não teria dado origem à história? Uma possibilidade corroborada pela evidência de que o touro, o antigo símbolo de poder, desempenhava um papel-chave na vida minoica. Os peritos agora acham que o mito do Minotauro evoluiu quando os poderes cretenses controlavam os mares, exigindo tributos dos estados menores, assim como Atenas. De acordo com a lenda, o herói ateniense Teseu se ofereceu para enfrentar o monstro. Armado com apenas uma espada e barbante para marcar seu caminho através do labirinto, Teseu, o ateniense, enfrentou o Minotauro, matando o animal. Os atenienses promoveram essa história. Ela os fez parecer vitoriosos. Mas, na verdade, Atenas nessa época era apenas uma pequena cidade, enquanto o poderoso palácio de Knossos florescia. E se o rei Minos só existiu numa lenda, quem foi que se sentou neste trono? As lendas antigas deram cor à opinião de Sir Arthur sobre a cultura minoica. Hoje acreditamos que uma sacerdotisa possa ter se sentado aqui,
porque em outras representações artísticas sempre vemos uma mulher, sacerdotisa ou deusa, com grifos heraldicamente colocados a seu lado. O rei Minos pode ter sido um mito, mas o Palácio de Knossos, de 3.500 anos, ainda provoca admiração nos visitantes atuais. Não há dúvida de que este grande palácio inspirou os contadores de histórias ou de que sua arquitetura inspirou os sucessores dos minoicos, os antigos gregos. Foi descoberto que uma remota encosta em Delfos tinha poderes especiais. Através de uma sacerdotisa, era possível canalizar esses poderes e conversar com os deuses. Essas previsões em Delfos eram conhecidas como o oráculo. Logo, milhares de gregos fariam peregrinação a esse misterioso refúgio na montanha para descobrir seu futuro. Prever o futuro tornou-se um grande negócio. O oráculo gerou uma grande fonte de renda, e esta remota encosta se tornou tão importante que as cidades-estados gregas tinham embaixadas e tesourarias aqui. Havia a riqueza dos bancos suíços e a autoridade do Vaticano. Tudo num só lugar, porque Delfos possuía muitos tesouros. Tesouros dedicados aos deuses, para a glória do homem. Delfos era considerado o centro do mundo grego. Ele se tornou um enorme sítio arquitetônico. O escritor romano Plínio observou 3.000 monumentos ali. O mais importante era o grande templo de Apolo. Ali era o centro do oráculo. Se você quisesse ver o futuro no mundo antigo, se tivesse qualquer tipo de pergunta sobre o que ia acontecer, só havia um lugar onde poderia ter certeza de ouvir a voz de Deus. Era em Delfos. Numa sociedade tão supersticiosa, o oráculo era consultado sobre qualquer assunto. Delfos era o grande perito, o maior especialista. Para a política, devemos ir à guerra ou para assuntos pessoais? Quem é o pai da criança? A dificuldade para se chegar ao oráculo servia para acentuar sua mística. Mas por que localizar o complexo de 600 metros sobre uma encosta? A razão está numa lenda que diz que um bando de cabras foi quem primeiro experimentou o poder místico de Delfos. Enquanto pastavam na encosta, abaixo do Monte Parnasso, as cabras foram dominadas por vapores adocicados. Segundo a história, as cabras começaram a falar. Suas palavras foram interpretadas como profecias, e nascia a crença no oráculo de Delfos. Em Atenas, no século VI a.C., um político chamado Clístenes acreditou que pudesse usar o oráculo a seu favor. Ele precisava melhorar seu status político, então resolveu construir um templo em Delfos, onde os vapores mágicos apareceram. Ele o dedicou a Apolo, o deus que podia prever o futuro. Construí-lo não foi uma tarefa fácil. O local estava a 600 metros de altura e o solo era íngreme. A primeira tarefa foi construir um muro de contenção de pedras para um terraço imponente com cerca de 20 metros de largura por 55 metros de comprimento. As colunas eram feitas de calcário local. Querendo parecer bem aos olhos de Apolo, Clístenes mandou construir uma fachada esplêndida de mármore importado. Ele acreditava que a despesa valia a pena. Estava ansioso para ter o oráculo ao seu lado e assim conseguir apoio político em Atenas. Seu gesto foi recompensado. Segundo a lenda, Clístenes foi abençoado com a boa sorte e sua carreira evoluiu muito. No templo, era comum uma mulher conhecida como Pítia revelar as profecias de Apolo. Os sacerdotes tinham suas próprias razões para isso, pois se um homem tivesse esse poder, ele se tornaria mais poderoso que os próprios sacerdotes. Mas as mulheres não tinham nenhum poder, e os sacerdotes do templo podiam controlar uma indústria lucrativa. Como no teatro, os sacerdotes se esforçavam para encenar o evento. Era importante que os clientes sentissem que haviam recebido uma previsão acurada.
Eles mantinham a sacerdotisa atrás da cortina para tornar a coisa mais misteriosa, bem teatral. Tinha-se a sensação de que um momento de grande emoção, de revelação, ia acontecer. Houve muitas tentativas para explicar como Pitya entrava em transe, desde bolos venenosos de mel a substâncias narcóticas. Mas será que uma investigação científica recente não forneceria a resposta? Peritos que exploravam a geologia de Delfos encontraram 2 grandes falhas na encosta. E essas linhas na rocha se encontravam diretamente sob o aposento onde a pitonisa se sentava no templo de Apolo. Sabendo que gases tóxicos podem emanar dessas falhas, os cientistas testaram um riacho que ainda existe perto do templo. E acharam vestígios de etileno na água, um gás de cheiro adocicado que pode causar transe e até delírio. Qualquer que fosse a causa dos estranhos gritos da pitonisa, eram os sacerdotes de Apolo que detinham todo o verdadeiro poder. Eles não diziam exatamente o que ia acontecer. Davam certas informações que você poderia interpretar do jeito que bem entendesse. Ao se tornar a autoridade suprema e o poder central do mundo grego, o oráculo de Delfos exerceu influência por mais de 1000 anos. E durante todo esse tempo respondeu ao desejo desesperado dos gregos de saber o futuro. Para honrar seus deuses, os antigos gregos criaram maravilhas que os forçaram a fazer descobertas tecnológicas extraordinárias. Uma dessas inovações foi um teatro construído para honrar o deus Dionísio. Era o maior teatro do mundo ocidental, com o projeto acústico mais avançado. Oculto nas colinas de Epidauro, a cerca de 160 quilômetros de Atenas, o teatro de 14.000 lugares tem deslumbrado plateias há 2.500 anos. Ele é um feito da engenharia. 55 fileiras com assentos de pedra construídas na encosta com tal precisão que o teatro possui acústica perfeita. O Teatro de Epidauro é simplesmente o espaço teatral mais especial do mundo ocidental. É o maior de todos os teatros antigos que ainda restam. É o mais bonito. É um lugar onde o espírito do deus do drama, Dionísio, ainda sobrevive. O mais surpreendente é que a razão para situar o teatro neste local remoto tem sua origem na medicina. Ao lado do teatro havia um grande centro de cura. E para os gregos antigos, o teatro era um remédio. Uma forma de tentarmos entender o elo entre o culto da cura e esse teatro primoroso é que, para os antigos gregos, a música era usada na terapia médica. E o teatro grego é uma experiência basicamente musical. Segundo o grande filósofo Aristóteles, pessoas angustiadas e psicologicamente perturbadas podem melhorar e se sentir mais felizes ouvindo certos tipos de música e assistindo a certas apresentações. Dizem que no centro de cura adjacente, o deus da medicina, Esculápio, e suas cobras mágicas faziam milagres. Curas médicas e medicamentos estavam inscritos em tabuletas de pedra. Foram construídos santuários para o culto a Esculápio e o centro se transformou num rico santuário de cura. As pessoas vinham de todo o império para curar qualquer enfermidade ou deficiência. Em 360 a.C., o dinheiro coletado dos pacientes foi usado para construir um grande teatro. O arquiteto Policleto já havia construído uma obra no santuário e agora começava um projeto circular maior. Ele escolheu um local no formato de uma tigela virado para o oeste para que o sol nascente iluminasse a paisagem atrás do palco. Ele escavou o espaço redondo dedicado ao palco antes de criar a enorme área com os assentos, conhecida como espaço para contemplação. Milhares de blocos de calcário extraídos de pedreiras locais formavam os assentos. Ele projetou 32 fileiras, embora outras 23 tenham sido acrescentadas 2 séculos depois. Por trás dos atores estava a esquena, que deu origem à palavra cena, uma construção com um palco de 2 andares que funcionava como pano de fundo para a peça. A esquena também permitia efeitos especiais primitivos.
Quando uma peça exigia que um deus descesse do céu, um ator era içado por um guindaste. Os atores mascarados costumavam representar para plateias de até 14 mil pessoas sem o uso de microfones. Policleto foi capaz de criar uma acústica perfeita. Se uma moeda caísse no centro do palco, seria claramente ouvida nas fileiras de trás. O projeto do teatro também realça o som da voz humana. O segredo está no modo como os sons se refletem na pedra, reduzindo a distorção causada pelo eco. O som é produzido pela nossa boca. Ele bate numa parede e isso causa uma refração. O que eles fizeram em Epidauro, a fim de criar uma grande quantidade de curtas refrações, foi quebrar a superfície. Não há superfície plana. Quando um som bate numa parede, ele se difunde em muitas direções. Isso acaba realçando o som original, ampliando um pouco mais. E na busca pela perfeição, os gregos desenvolveram outra técnica para deixar o som ainda mais claro. Quando alguém fala num teatro, podemos ouvir as ressonâncias. Se você tiver um bom ouvido, vai saber quais as ressonâncias que podem atrapalhar o diálogo. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Eles usaram um ressonador que sintonizavam nas frequências que queriam realçar e nas refrações que queriam remover, e os embutiam na parede. 2.500 anos depois, o teatro ainda encanta as plateias. O lugar que serviu de inspiração durante milênios continua a ser um dos melhores teatros do mundo. Ela foi a maior estátua já construída, uma gigantesca celebração da vitória e um triunfo perdido da engenharia que desafiou os peritos durante séculos. O Colosso já protegeu o porto que levava à ilha de Rhodes. Ele resistiu por quase um século e era uma das antigas maravilhas do mundo. Com 33 metros de altura, era quase tão alto quanto a Estátua da Liberdade, construída 2.000 anos depois. Com a ajuda de arqueólogos, é possível redescobrir as técnicas que os antigos usaram para construir a maior estátua de bronze de todos os tempos. E com a ajuda de engenheiros estruturais, podemos recriar a provável aparência do Colosso. A história do Colosso começou em 305 a.C., quando uma poderosa frota inimiga começou o cerco de 1 ano de duração da pequena ilha de Rhodes. Os atacantes superavam em número a população da pequena ilha, mas, contrariando as expectativas, os moradores os derrotaram. Para celebrar a vitória surpreendente, eles decidiram construir uma gigantesca estátua de bronze de Hélio, o deus do sol. Um escultor local, Chares de Lindos, foi incumbido do desafio de construir uma estátua quase 2 vezes mais alta que qualquer outra já construída. A empreitada consumiu 12 longos anos de trabalho árduo e 200 toneladas de bronze. Para começar, o arquiteto Chares precisava definir o melhor lugar onde construir a estátua. Como engenheiro, o mais importante era, primeiramente, achar um lugar para o Colosso que oferecesse visibilidade e, portanto, teria de estar numa posição proeminente em frente ao porto. Em segundo lugar, precisaria ser construído sobre uma forte base de rochas. Antigas representações do Colosso mostram a estátua com uma perna em cada lado da entrada do porto. Esta convenção existe até hoje, como neste comercial recente para uma companhia de comunicações. Mas será que a estátua conseguiria se manter nessa posição? O porto de Rhodes está numa baía natural, mas sua entrada é muito larga se for comparada à altura do Colosso. Aquela torre à direita tem praticamente a mesma altura da estátua. Seria ridículo a estátua ficar de pernas abertas na entrada do porto. Seria um ângulo impossível. Seria muito difícil sustentá-la. Achados arqueológicos recentes convenceram os especialistas de que o Colosso ficava na colina em frente à baía, onde agora há um castelo medieval. Evidências posteriores de um santuário ao deus Sol, Hélio, perto do castelo, sugerem que o Colosso estava posicionado aqui.
Não havia nenhum precedente para uma estátua desse tamanho. Então, a cada estágio da construção, Chares dava um passo em direção ao desconhecido. Ele decidiu construir uma estrutura de madeira sobre a qual ele pendurava painéis de bronze. Começando pelos pés e trabalhando em direção ao alto, o colosso ficou apoiado num talude enquanto era montado e superou os 30 metros de altura. A ilha de Rhodes era famosa pelos trabalhos em bronze, que era uma das principais exportações. Mas o colosso era tão grande que no local onde foi forjado só era possível fazer uma pequena parte de cada vez. Pedras foram postas no seu interior para dar estabilidade. Mas após 12 anos de construção, quando a terra foi removida, como Chares podia ter certeza de que a estátua ficaria de pé? Para aguentar uma forma humana com 2 pernas, o escultor precisa usar um terceiro suporte disfarçado de alguma forma. Algo que fosse até o solo e funcionasse como uma terceira perna para que a estrutura ficasse em pé. Seja qual for a técnica que Chares usou, sua obra-prima aguentou os elementos por quase 60 anos. Mas em 224 a.C., houve um fenômeno natural ao qual o colosso não sobreviveu. Um terremoto não apenas balança a estátua para frente e para trás, mas também a sacode. E ao sacudir o alto do tripé, faz quebrar a conexão entre as pernas. Sendo assim, uma vez que os tornozelos estão presos no solo, os joelhos se transformam na parte fraca e foi aí que ela quebrou. As pessoas de Rhodes consultaram um oráculo que lhes alertou que sua reconstrução lhes traria má sorte. E a estátua gigantesca ficou em pedaços por mais de 1000 anos, até que, finalmente, o bronze foi vendido como sucata. Embora tivesse caído, esta maravilha do mundo antigo continuou a servir de inspiração aos escultores através dos tempos. O projeto mais famoso foi o de Auguste Bartholdi para a Estátua da Liberdade, construída no final de 1800. Os gregos sempre foram excelentes na criação de estátuas incríveis. Em Olímpia, o santuário sagrado era dominado pela maior estátua de marfim do mundo ao deus Zeus, o deus de todos os deuses. Mas, bem antes de essa estátua ser feita, outro tipo de super-herói também tornava Olímpia famosa: o campeão olímpico. E Olímpia se tornaria a arena de esportes mais duradoura, não só em todo o Império Grego, mas durante séculos depois em todo o mundo. Olímpia era o único lugar no mundo grego onde os deuses e os homens eram venerados. Em julho, a cada 4 anos, de todos os cantos do mundo grego, milhares se dirigiam a Olímpia para competir e assistir ao maior espetáculo da Terra. Visitar Olímpia era como combinar a mais bela galeria de arte ou museu a uma final de campeonato e um feriado nacional numa coisa só. Os Jogos Olímpicos começaram no século VIII a.C., com uma corrida veloz de 180 metros. Realizada para marcar uma trégua entre 2 cidades em guerra, ela deu início a 1000 anos de Jogos. Os Jogos Olímpicos aconteciam em agosto, e um mês antes era ilegal para qualquer grego lutar. E qualquer um que agisse de forma belicosa durante aquele mês seria amaldiçoado por Zeus. A cada 4 anos, os estados em guerra depunham suas armas em nome da competição pacífica. À medida que os jogos ganharam importância, o santuário de Zeus se transformou na primeira cidade esportiva do mundo, com centros de treinamento, banhos, pensões e um estádio que comportava 40.000 espectadores. Sob este arco corriam os melhores atletas de todo o mundo grego. Os jogos tinham apenas um vencedor, cuja recompensa era a honra em nome do deus Zeus. A corrida mais antiga era a dos 200 metros. Mais tarde veio a de 400 e depois a de 5.000 metros. Também havia o pentatlo: corrida, salto, luta, lançamento de disco e dardo.
Muitas das provas de Olímpia eram versões de guerra, homens jogando lanças, homens lançando pedras, homens correndo usando armadura e equipamento militar pesado. Os competidores eram gradualmente reduzidos a apenas uma dupla final que decidiria através da luta e do boxe. Mas apenas a elite tinha condições de participar. Ir para a Olímpia significava treinar durante 10 meses e depois treinar durante 1 mês em Olímpia. Não era para gregos comuns, só para os muito ricos. Olímpia logo se transformou num vasto complexo esportivo, com edificações projetadas especificamente para cada disciplina atlética. Havia o hipódromo, onde aconteciam as corridas de cavalos e de bigas. Cada corrida começava com os cavalos sendo liberados por meio de um elaborado mecanismo de partida para garantir total lisura. Os cavalos corriam no hipódromo, que tinha quase 800 metros de comprimento. Uma volta correspondia, em média, a cerca de 500 metros. Um grego que ganhasse os Jogos Olímpicos não recebia uma medalha de metal precioso. Ele ganhava uma fita em volta da cabeça, um ramo de palmeira para acenar em volta do estádio e uma coroa de oliveira para levar para casa. Mas sua verdadeira recompensa começava ao chegar em casa. Ele podia escolher uma das herdeiras espetaculares da cidade. Ele recebia uma boa refeição por conta do povo durante o resto da vida e, acima de tudo, havia fama. Todos sorriam para ele e o apontariam enquanto vivesse. Os vencedores ficavam registrados em estátuas em torno de Olímpia. Seus nomes eram até usados no calendário grego. Para os gregos, o evento ficava marcado, o ano em que um ou outro venceram. Os jogos continuaram durante 1.200 anos até que o imperador cristão, Teodósio, em 394 d.C., os aboliu por serem um evento pagão. Agora a chama olímpica foi renovada. E a cada 4 anos, uma tocha é carregada de Olímpia até o local moderno do maior show da Terra. A ideia de Atlântida teve origem nos escritos do filósofo grego Platão. Ele escreveu sobre um mundo utópico que se tornou corrupto e por castigo foi destruído. Ninguém nunca chegou a uma conclusão se o mito de Atlântida era uma alegoria moral ou um relato histórico. Mas a busca para encontrar essa civilização perdida persiste desde então. E os eventos que atingiram uma série de ilhas a leste do Mediterrâneo foram considerados como inspiração para a lenda de Atlântida. 3.500 anos atrás, o vulcão de uma ilha no mar Egeu entrou em erupção. A explosão deixou para trás uma vasta baía ao lado da ilha grega de Santorini. Teria sido essa a destruição de Atlântida? Para tentar descobrir, os arqueólogos estão examinando as camadas de extrato vulcânico da ilha, que preservaram um quadro de como era a vida antes da erupção. A zona de impacto foi bem aqui. O homem vivia numa outra superfície, caminhava por outra área. Ele construiu uma cidade aqui. Eis o resíduo de algo que parece ser o muro de um campo partido pelo homem naquela superfície. Depois veio o púmice. O acúmulo de púmice, partícula por partícula, enterrou aquela paisagem, derrubando uma árvore. Isto é o resto de uma árvore. Agora é um buraco porque a madeira apodreceu. Depois a erupção continuou acumulando dezenas de metros de púmice e cinzas. Um vislumbre instigante. Mas quem eram essas pessoas de Santorini? Seriam elas uma chave para descobrirmos a raça de Atlântida que Platão descreveu? Ele escreveu sobre uma ilha de grande potência. No centro, uma cidade imponente construída em círculos concêntricos de terra e água. E no seu coração, uma cidadela cheia de tesouros espetaculares. Teria a cidade circular de Platão sido inspirada pelo vulcão redondo que entrou em erupção ao lado de Santorini? O elo entre Atlântida e a ilha de Santorini ocupou as manchetes em 1966, quando um arqueólogo grego que trabalhava no lado sul da ilha
descobriu algumas das mais belas obras de arte já encontradas num sítio antigo. Foi encontrada uma cidade muito bem preservada. Isso se deve ao fato de esse assentamento específico ter ficado enterrado sob as cinzas do vulcão. Essa camada de cinzas deve ter 8 ou 10 metros. É um depósito bem espesso e por isso as construções de 2 ou 3 andares ficaram preservadas dentro dessa camada. Porém, a descoberta mais reveladora foi uma pintura na parede. Ela representava um mapa de Santorini e no meio mostrava a ilha antes de o vulcão entrar em erupção. Mostra o contorno da ilha. 1, 2, 3 picos. São os 3 picos que vemos hoje. Mais para baixo vemos um curso d'água que cerca uma ilha central, uma ilha bem grande. E nessa ilha, uma cidade. A impressão que temos através dessa pintura é de uma sociedade capaz de ter uma grande cidade numa pequena ilha e de que eles tinham uma cultura que permitia mais de um meio de subsistência. Permitiu que uma grande cidade se desenvolvesse aqui e fosse sustentada pelo comércio, importações e exportações. A pintura apresenta uma similaridade instantânea com a descrição da cidade circular de Atlântida feita por Platão. Mas as pessoas que a construíram não faziam ideia dos perigos que ameaçavam destruí-las. Os moradores de Santorini viram a cidade-ilha desaparecer. Depois, o vulcão desabou sobre si mesmo, deixando um buraco enorme de 275 metros de profundidade. Esse buraco é chamado de caldeira. Foi preenchido pelo oceano, gerando essa paisagem dramática atual. A lenda de Atlântida persiste enquanto os arqueólogos marinhos continuam a buscar sinais de uma cidade perdida embaixo do mar. Os eventos catastróficos que abalaram a ilha de Santorini garantiram que o quebra-cabeças de Platão permaneça indelevelmente escrito na história. Foi uma calamidade enorme, grandiosa, que ficou gravada na memória humana. As coisas ficam gravadas na memória humana através da mitologia. E os mitos lembram essa erupção. Os antigos gregos foram capazes de combinar suas lendas extraordinárias com seus próprios feitos. Eles desenvolveram habilidades para construir a maior maravilha da Grécia Antiga. É um ícone de perfeição, uma inspiração arquitetônica. O Partenon. Sobre a Acrópole, a colina sagrada que domina a cidade de Atenas, o Partenon foi construído como um símbolo de sucesso. Ele resistiu durante 2.500 anos. A história da sua construção é tão notável quanto o projeto da edificação em si. Esta gloriosa construção nova que surgiu de um campo de ruínas foi um símbolo para os atenienses. Significava que, após quase serem aniquilados pelos persas, eles agora estavam no comando. Estavam em ascensão e o Partenon servia para lembrá-los disso. O Partenon não seria um templo comum. Suas proporções requintadas do lado externo combinavam com seu interior que possuía entalhes esplêndidos e relevos coloridos. Mas os 2 homens responsáveis por sua construção enfrentaram uma crítica feroz. Fídias foi nomeado supervisor das obras. Ele era o escultor mais famoso da época. Péricles era o estadista ateniense que sugeriu a construção. Era parte de um vasto programa de regeneração concebido por Péricles para transformar Atenas e fazê-la servir de exemplo ao resto do mundo grego. Era uma grande ideia, mas como iria financiá-la? O dinheiro usado foi uma contribuição dos aliados de Atenas para a guerra contra a Pérsia. A guerra transcorreu bem e não foi preciso usar todo o dinheiro. Então, grande parte dele foi desviado para o Partenon e os oponentes de Péricles denunciaram isso. Era uma desgraça, uma má conduta de Atenas aos olhos dos gregos. Ignorando os ataques políticos, Péricles usou o fundo destinado à guerra e começou a construir o Partenon.
Com 30 metros de largura e 69 de comprimento, ele consumiu milhares de toneladas de mármore. A pedra brilhante, como foi chamada, foi extraída das pedreiras que ainda restam no Monte Pentélican, a 12 quilômetros de Atenas. Mas era preciso uma técnica especial para arrastar as imponentes colunas pela encosta íngreme da Acrópole. A Acrópole fica bem acima da cidade. Seria muito difícil levar as colunas até lá numa carroça. Provavelmente usaram um sistema concebido mais de um século antes. Construíram uma estrutura de madeira em volta do tambor e depois, usando bois, puxaram as pedras colina acima. Como um rolo compressor. No local da construção, devem ter usado guindastes com sistema de roldana para erguer os blocos de pedra. A força para o içamento vinha de um molinete preso atrás da estrutura. Assim que os blocos e as pedras estavam aqui, eles precisavam posicioná-las com absoluta precisão. Aqui é uma pista sobre como fizeram isso. Isto aqui foi usado para erguer as cordas e carregar as pedras. Normalmente teriam sido cortados, mas a guerra estourou antes que os operários tivessem acabado. Mas a genialidade fundamental da construção reside na compreensão da perspectiva pelos antigos gregos, algo imbatível até a Renascença. Dizem que só há linhas retas no Partenon, mas não é verdade. Há linhas que você acha que são retas, mas não são. A arquitrave ao longo do topo, por exemplo, é quase 6,5 centímetros mais alta no meio que dos lados. Em cada estágio, os construtores contaram com a distorção ótica para fazer o templo parecer perfeito. Aqui embaixo na base, vemos esse desvio na linha horizontal. Há uma elevação muito sutil ao longo da linha do degrau em direção ao meio que se reduz do outro lado. À distância, isso nos dá a impressão de uma linha reta perfeita. Eles criaram as colunas prestando a mesma atenção aos detalhes. Do outro lado da edificação, todas as colunas se inclinam um pouco para dentro. Fizeram isso para dar mais grandeza ao projeto, uma sensação de elegância. Eles cortaram a superfície do tambor inferior para que ele se inclinasse para dentro. Aqui no canto, o tambor inferior está ligeiramente virado e a coluna do canto se ergue na diagonal com uma precisão extraordinária em direção ao centro da construção. Os construtores gregos se concentravam em cada detalhe. Você pode achar que estes grandes blocos de pedras não saiam do lugar, mas os antigos gregos usavam grampos para mantê-los unidos. Este é um dos grampos de ferro original que estava dentro deste buraco recentemente escavado. Ele ficava aqui e era coberto por chumbo derretido que solidificava, mantendo os blocos unidos. Na verdade, os grampos não fazem muita força no uso diário, mas no caso de um terremoto, esses grampos ajudariam a manter as pedras unidas. Talvez seja uma das razões pela qual ele esteja aqui até hoje. A peça mais importante dessa construção enorme estava no interior. Aqui, Fídias projetou a estátua mais rica e impressionante. Ela representava a deusa Atena, a quem o monumento era dedicado. Era uma obra-prima de marfim e ouro. Era tão extravagante que consumiu mais da metade dos fundos destinados a todo o projeto do Partenon. Com quase 12 metros de altura, Atena dominava o interior, intimidando todos que vinham orar no templo. A estátua de Atena tinha mais de 1 tonelada de ouro. Foi mais caro colocar esse ouro na estátua do que construir todo o Partenon. Um friso assombroso, com 159 metros de comprimento, ilustrava a procissão anual em honra de Atena. O mármore pálido que vemos hoje era bem diferente há 2.500 anos, quando estava pintado em cores vivas. Mas a obra-prima não foi um sucesso imediato na época. Os oponentes de Péricles disseram que ele estava vestindo o Partenon como se fosse uma mulher pretensiosa. Uma crítica tanto para a edificação quanto para sua companheira Aspásia, que não pertencia à elite de Atenas. Para maior descrédito de Péricles, Fídias, o escultor e supervisor das obras, foi acusado de se apropriar indevidamente do ouro da estátua. Também foi acusado de blasfêmia por retratar a si mesmo e a seu benfeitor entre as figuras sacras no escudo de Atena.
Fídias, o escultor, devia ser amigo de Péricles. E, pelo visto, atraiu parte dos raios que os inimigos de Péricles queriam lançar contra ele. Sabemos que ele foi preso em Atenas pelo desvio do ouro. Fídias e seus artesãos não eram vistos como heróis da civilização, assim como nós os vemos agora. O Partenon foi um escândalo durante alguns anos na época, mas agora é um marco de excelência arquitetônica. Os estragos da guerra e da poluição impuseram um alto custo, mas ainda assim o templo resiste. O Partenon nos causa uma grande impressão. É o que poderíamos chamar de uma estrutura icônica. É uma comunhão entre pedra e rocha e do modo de usá-las e trabalhá-las, e também entre a geometria e a forma, algo que nunca mais foi obtido durante milhares de anos. Estas 7 maravilhas da antiga Grécia são o legado de uma das maiores civilizações. Elas mostraram à humanidade a imaginação e a inventividade, a coragem e a convicção para levar a arquitetura ao mundo moderno. Versão brasileira, DPN Santos.